Pessoal, vamos falar de distribuição de frequência. A distribuição de frequência nada mais é do que organizar os dados em uma tabela, com frequência absoluta e frequência relativa. Quando nós temos poucos dados, nós fazemos uma frequência simples, tá? Quando nós temos variáveis quantitativas discretas, geralmente fazemos uma frequência simples. Mas quando nós temos variáveis, os valores das variáveis são quantitativo contínuo, geralmente vai ter valores decimais, nós precisamos fazer um agrupamento. E aí nós chamamos de uma frequência, uma distribuição de frequência com intervalos de classe. Nós vamos ter que fazer intervalos dos valores, tá bom? Aqui tem um exemplo com altura. Então, aqui nós temos a altura de um grupo de pessoas, 20 pessoas, tá bom? Aqui tem 20 alturas. O primeiro passo para facilitar é colocar em rol. Rol é organizar ou em ordem crescente ou ordem decrescente, tá bom? Tanto faz, mas aqui eu vou fazer com ordem crescente. Então, nós vamos observar nesse grupo qual a menor altura, tá bom? Então, aqui, observando, nós temos 1,62, isso, né? Então, nós vamos começar por 1,62 aqui, 1,62. Depois, tem mais algum 62? Porque se tiver, a gente vai ter que continuar. Não, né? Depois nós temos 1,63. Mais algum? 1,63? Não. Aí 1,65, porque eu não tô vendo 64. Aqui, 1,65. Depois 1,66. E aí eu tenho dois, 1,66 e 66. Então a gente vai repetir. Um e 67 eu tenho? Não, né? Aí eu tenho 68, duas vezes também, ó, 1,68, 1,68. Então vamos lá. 1,68, 1,68. Depois, 1,69, 1,69. E 70, duas vezes, 1,70, 1,70. Depois, 1,72, uma vez, 1,72. Aí, 1,73, ó, 1,73 duas vezes. 1,74. 1,75, 1,75. Duas vezes, né? 1,75 aqui. Ok, depois 1,76. 1,78 e 1,79. Ok, vamos conferir se tem 20. 1, 2, 3, opa, aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, nós organizamos em rol. Tá? Vou apagar aqui em cima. Continuar.
viável a gente fazer lá na nossa tabela uma linha para 1,62, uma linha para 1,63, uma linha para 1,65. Por isso que a gente faz intervalos, tá? Por isso que nós vamos fazer as classes. Mas para isso, nós precisamos saber qual a diferença de altura que eu tenho da menor para maior, ou da maior para menor, que é assim que a gente vai fazer. Então, a gente vai ver a nossa amplitude total. A amplitude é a diferença, tá? Então, a gente vai ver qual que é a diferença da maior para menor. Então, sempre a gente pega a maior, 1,79, faz uma subtração ali com a menor. Ok? Então, vai ficar 1,79 menos 1,62. Nós vamos ter ali uma diferença de 27. Bom, 1,79 menos 1,62 quer dizer que deu 0,17 centímetros. Então, a diferença que nós temos da menor para a maior é de 17 centímetros. Por que eu preciso saber essa diferença? Porque nós vamos distribuir no número de classes, nós vamos distribuir nas classes. Então, pessoal, nós vamos definir o número de classes agora. Tem que ser maior que 4 ou menor que 7, tá? Tem que ser maior que 4, menor que 7. É o usual. Aqui, nós vamos ter que dividir esse 0,17. Então, você pode pensar se ele é múltiplo de algum, mas ele não é múltiplo nem de 5, nem de 6, nem de 7. Mas ele se aproxima ali do 18, né? 0,18, que é múltiplo de 6. Então, vamos definir o número de classes aqui de 6, tá? Nós vamos ter 6 classes. Bom, então eu preciso saber a amplitude da classe agora. Amplitude da classe. Nós vamos pegar o 0,17 e vamos dividir por 6. Isso vai dar aproximadamente 0,03618. Isso, 0,03, tá bom? Então, vai dar aproximadamente 3 centímetros ali, tá bom? Agora, a gente vai construir o nosso intervalo. Eu vou apagar aqui em cima e vou deixar esse rol aqui, acho que fica melhor. Eu vou apagar aqui pra gente fazer a nossa tabela, pra não ficar muito extenso. Então, aqui, vamos lá. Vamos fazer as classes. Na nossa primeira coluna aqui. Acho que eu preciso de um espacinho maior. Deixa eu fazer a primeira, a gente vê o espaço. Ó, a gente vai começar pela primeira altura, tá? Que é 1,62. Então, vamos começar por 1,62. Quantos centímetros que deu lá? 3, não foi? 0,3. Então, nós vamos somar mais 3 centímetros aqui. Então, de 1,62 vai até 1,65, tá? Aqui tem um detalhe importante. Ó, preste atenção que aqui tem um detalhe importante. Esse símbolo aqui, nós vamos fechar ele aqui e deixar aberto aqui. O que quer dizer isso? Que a altura de 1,62
ela vai ser contada nessa classe, lá na frequência absoluta. 1,65 não vai ser contado aqui, por isso que ele está aberto. Aqui nós vamos contar até 1,64. Por que isso? Porque a gente vai contar 1,65 na próxima classe, tá? Então, a gente vai fechar ele aqui, ó. E aí, a gente vai somar mais 3. 1,68. Aberto, porque 1,68 eu vou contar nessa próxima classe aqui, tá? Aí, mais 3. Vai dar 1,71, né? Aí, ó, aberto. Então, 1,77 até 1 e... São 4? Não, são 3, né? Então, até 1,80. Aqui, 1,80, nós vamos até 1,79. Então, você pode deixar aberto aqui, tá bom? Mas, quando a última altura aqui, ela está aqui, você é obrigado a fechar, para indicar que essa altura entra aqui, tá bom? Então, como não está, eu posso deixar aberto. Agora, deixa só eu organizar a tabela para a gente continuar. Vamos fazer agora a nossa frequência absoluta, que nós representamos por FI, F minúsculo, tá? Então, frequência absoluta é aquela que a gente conta. Então, nós vamos simplesmente contar quantas alturas, quantas pessoas mede de 1,62 a 1,64. Lembra que 1,65 entra no próximo. Então, vamos contar, ó. 1, 2. Então, aqui vai ser 2. Aí, 1,65 até 1,67. 1, 2, 3, 3. 1,68 até 1,70. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,71 até 1,73. Então, 1, 2, 3. Aí, 1,74 até 1,76. 1, 2, 3, 4. E de 1,77 até 1,80, 1, 2. Então, nós temos a nossa frequência absoluta. Vamos fazer a nossa frequência relativa em porcentagem agora. Vou apagar aqui. Ah, tá. E como que eu sei que tá certo a quantidade que nós somamos ali? Nós vamos ter que fazer a soma e tem que ter quantas alturas? 20, né? Não foi isso que a gente contou lá no início do exercício? Então, vamos somar aqui. Lembra do símbolo de somatório? Então, aqui nós temos que ter 20. Vamos ver? Aqui dá 5. Aqui dá 5, 10. 6 com 4, mais 10. Então, nós temos 20. Então, está correto. Agora, vamos fazer a nossa frequência relativa em porcentagem. Lembra como nós vamos fazer? A gente já viu na outra aula. 2 dividido por 20 vezes 100. Tá? 2 dividido por 20 vezes 100, nós vamos ter 10%. Aí, 3 dividido por 20 vezes 100. 15%. 6 dividido por 20 vezes 100. Ó,
3 é 15%, 6 é o dobro de 3. Então, aqui nós vamos ter o dobro. Então, nós vamos ter 30. Pode fazer mentalmente, não precisa deixar esse cálculo aqui não, tá? Aí, o 3 dividido por 20 vezes 100, nós já fizemos. Então, é só repetir o 3 e o 3, que vai dar 15%. Aí, 4 dividido por 20 vezes 100, ó, nós fizemos o 2. 4 não é o dobro de 2, então a porcentagem vai dar o dobro de 10%, que é 20%. E aí, 2 dividido por 20 vezes 100, que nós já fizemos também, ó. Nós já fizemos o 2, que dá 10%. Como saber se está correto? Tem que somar e dar 100%. Então, nós temos aqui 10... aqui, ó, 15 com 15, 30, 60, 70, 80, 90, 100. Então, nós temos 100%. Então, está correto. Vou só passar esse aqui para a gente fazer a acumulada. Então, retomando aqui. FI, frequência absoluta. FR, frequência relativa. Ela pode ser dada em decimal, em fração e porcentagem. O mais usual é porcentagem, então deixei aqui em porcentagem. Agora nós vamos fazer a acumulada, nós vamos representar com F maiúsculo, tá? FI. FI quer dizer que é a acumulada da absoluta, ó. A primeira classe não tem acumulado anterior, então a gente vai repetir o 2. Na segunda classe, nós vamos somar com o acumulado da primeira. Então, é 3 mais 2, ó. 3 mais 2, que é 5, tá? Aí, vou apagar para ficar mais bonitinho aqui. Então, 5. Agora, a terceira classe nós vamos somar com a segunda. Então, quer dizer que nós vamos fazer 6 mais 5, que deu 11. Agora o próximo. 3 mais 11, que dá 14. 4 mais 14, que dá 18. E 2 mais 18, que dá 20. Aí, nós terminamos aqui e vamos conferir se está certo. Esse último número tem que ser o total da frequência absoluta, tá? Vamos fazer a mesma coisa agora com a relativa. Frequência acumulada da relativa. O primeiro não tem, a gente vai repetir. Não tem acumulado, então a gente vai repetir os 10%. Segunda classe é 15. Aí nós vamos somar com o acumulado da primeira. 15 mais 10, 25. Agora nós vamos somar 30, que é da terceira classe, com o acumulado lá da segunda. 30 mais 25, 55. Agora, 15 mais 55, nós vamos ter 70. 20 mais 70, 90. E 10 mais 90, 100. Então, aqui também a gente consegue verificar se está correto, porque a última classe aqui, tá? Que no nosso caso é a sexta, aqui essa última célula tem que dar 100%, tá bom?
Então, vamos analisar aqui. Se tem uma pergunta lá. Quantas pessoas mede no mínimo 1,70? Tá? Então, nós vamos olhar aqui, ó. Até aqui, entre as pessoas que têm 1,70. Do restante, eles são maiores. Então, se nós queremos no mínimo 1,70, nós vamos somar esse. Então, nós temos 9 pessoas. Aí, nós queremos saber a porcentagem. Aí, soma aqui. 15, 30, 45, tá? Posso fazer a porcentagem de 9? Pode também, tá? Mas já tá feito aqui, só somar também fica tranquilo. Bom, isso eu coloco assim. Quantas pessoas no máximo medem? Quantas pessoas medem no máximo 1,70? Então, você vai observar quem está aqui, ó, antes, porque no máximo 1,70, então é abaixo de 1,70. Aí você pode olhar direto na acumulada, ó, 11, tá? Você pode olhar ali direto. E qual que é a porcentagem? 55, tá bom? Então, a partir dessa tabela, a gente pode fazer estudos. Aí tem uma pergunta assim: quantas pessoas estão na altura de 1,71 até 1,74. Então, vocês vão olhar dentro desse intervalo. Quantas pessoas que medem de 1,71 a 1,73 ali? 3 pessoas, 15%. Bom, então a gente tem que aprender a construir a tabela e também analisar os dados.